A graça e a paz do Senhor Jesus. Amém, meus irmãos. Hoje nós estamos iniciando o nosso jejum de 21 dias e nós estamos compartilhando com os irmãos o livro A Igreja Fora das Paredes. Eu gostaria de compartilhar com vocês hoje o primeiro capítulo, que são as características de uma igreja fora das paredes. Eu quero ler com os irmãos Atos capítulo 11, do versículo 19 ao versículo 30, que diz assim: os que tinham sido dispersos por causa da perseguição desencadeada com a morte de Estevão, chegaram até a Fenícia, Chipre e Antioquia, anunciando a mensagem apenas aos judeus. E alguns deles, todavia, cipriotas e sirineus, foram a Antioquia e começaram a falar também aos gregos, contando-lhes as boas novas a respeito do Senhor Jesus. A mão do Senhor estava com eles, e muitos creram e se converteram ao Senhor. Notícias desse fato chegaram aos ouvidos da igreja em Jerusalém, e eles enviaram Barnabé a Antioquia. Este, ali chegando e vendo a graça de Deus, ficou alegre e os animou a permanecerem fiéis ao Senhor de todo o coração. Ele era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e muitas pessoas foram acrescentadas ao Senhor. Então Barnabé foi a Tarso procurar Saulo, e quando o encontrou, levou-o para Antioquia. Assim, durante um ano inteiro, Barnabé e Saulo se reuniram com a igreja e ensinaram a muitos. Em Antioquia, os discípulos foram pela primeira vez chamados cristãos. Naqueles dias, alguns profetas desceram de Jerusalém para Antioquia, um deles, Ágabo, e levantou-se e pelo Espírito predisse que uma grande fome sobreviria a todo o mundo romano, o que aconteceu durante o reinado de Cláudio. Os discípulos, cada um segundo as suas possibilidades, decidiram providenciar ajuda para os irmãos que viviam na Judéia, e o fizeram, enviando suas ofertas aos presbíteros, pelas mãos de Barnabé e de Saulo. Amém? Sabe, quando nós falamos da igreja de Antioquia, e em toda a palavra de Deus, são muitas as características de uma igreja fora das paredes. Elas estão todas nos evangelhos. Atos dos Apóstolos, pelo menos o texto que nós acabamos de ler, em todo o livro de Atos, as cartas às igrejas do Novo Testamento e até nos livros do Antigo Testamento. Eu quero hoje usar o exemplo da igreja de Antioquia. Ela sentia o desafio na sua época e ela correspondeu de uma maneira simples o chamado de Cristo. Mas antes de ver as características, eu queria falar da cidade de Antioquia. Quando os cristãos foram dispersos durante a perseguição contra a igreja, chegaram até a capital da Síria, quase 50 quilômetros de Jerusalém. Antioquia era a terceira maior cidade do Império Romano, depois de Roma e Alexandria. E naquela época era a única cidade do mundo com iluminação noturna. E a população era composta por sírios, gregos e judeus. Nessa cidade foi fundada uma igreja cristã composta por judeus e gregos, que veio a ser o ponto de partida para a expansão da igreja missionária no Império Romano. E a fundação da igreja deu-se dos dispersos pela causa da perseguição e morte de Estevão em Jerusalém. Naquela época, Antioquia era a única cidade do mundo com iluminação noturna, para você ter uma ideia. Agora, quais são as características de uma igreja fora das paredes? Eu quero usar aqui o texto que nós lemos e a própria igreja ali em Antioquia. Então, a primeira característica, uma igreja fora das paredes, ela é focada no evangelismo. Os versículos que nós lemos acima mostram o quê? Um crescimento extraordinário que houve nessa grande metrópole. Agora já não era os membros, os missionários vindo de fora, mas a igreja já possuía esta característica. Era uma característica própria de evangelizar. Então o crescimento entre os gregos, especialmente, foi de uma maneira tal que os apóstolos, lá em Jerusalém, acabaram enviando quem? Barnabé, para
continuar a obra. Era alguém entusiasmado, era alguém apaixonado pela obra de Deus. Foram os crentes de Antioquia os primeiros a serem chamados de cristãos. Isso está em Atos capítulo 11, versículo 26. A igreja de Antioquia, ela desenvolveu essa marca distinta. Uma igreja fora das paredes. Ela é focada no evangelismo. Aleluia! Outra característica de uma igreja fora das paredes. Ela é focada no ensino. Barnabé, ele decidiu permanecer em Antioquia e ajudar na organização da igreja, na estrutura da igreja. A evangelização em Antioquia atraiu Barnabé e ele desejou permanecer na cidade de Antioquia. E para realizar o seu intento de pastorear esse rebanho, ele foi procurar ajuda com quem? Por Saulo, ou seja, alguém que era perseguidor da igreja, agora era alguém convertido ao evangelho. Paulo, ele era um homem de boa formação e as condições de ensinar aos judeus e aos gregos convertidos. O versículo 26 afirma que Paulo e Barnabé se dedicaram muito tempo a instruir, a ensinar a igreja. E depois de um ano de trabalho, estava consolidado o trabalho ali em Antioquia. Então, esta marca, o ensino, caracteriza a igreja de Antioquia como a igreja fora das paredes. Ou seja, o ensino que é tão necessário na edificação da igreja do Senhor Jesus. E outra característica, é uma igreja focada no serviço. Aqui apresenta a sensibilidade para com os problemas apresentados, não somente em Antioquia, mas também em outros lugares, em outras cidades. A Bíblia diz que eles, sabendo que a Judéia passava por um período de escassez, de fome, eles levantaram uma oferta e enviaram essa oferta para os irmãos de Jerusalém. As ofertas não eram esmolas, mas foi um sinal de solidariedade e serviço entre os irmãos. Barnabé, se você não sabe, ele já havia feito isso quando estava em Jerusalém, em Atos capítulo 4, versículo 36, quando o mundo da época enfrentaria um período de fome, sobretudo a cidade de Jerusalém sofria muito, e havia falta de emprego, de carência de muitos alimentos. Neste ambiente surgiu Barnabé, que vendeu uma propriedade e colocou aos pés dos apóstolos para aliviar a dor dos mais necessitados. Esse exemplo, para você ter uma ideia, o exemplo de Barnabé influenciou a igreja de Antioquia, que já era sensível às necessidades do povo. Então você percebe que uma igreja fora das paredes, ela é focada não somente no evangelismo, não somente no ensino, mas também é focado no serviço. Eu quero deixar aqui algumas perguntas para meditação. O que nós podemos fazer para chegar ao nível dessa igreja, ao ideal de Deus? O que é ser uma igreja fora das paredes? Como você definiria a sua igreja local? Quais são as características que nós possamos desenvolver, melhorar na nossa igreja local? Amém? Deus abençoe a sua vida em o nome do Senhor Jesus.